Hugo Magalhães, para quem não conhece, eu queria agradecer ao Diego pelo convite. Deixa eu achar aqui. Não, tranquilo. Artesanato, nunca vi. Beleza. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Magalhães, eu trabalho aqui em Belo Horizonte, na Vértice, uma agência web. Trabalho com Symfony há 3 anos, eu fiquei muito honrado com o convite do Diego, e principalmente porque eu me considero um evangelista de Symfony. Quando eu vi a oportunidade, o evento de Symfony aqui em Belo Horizonte, nada melhor poder falar sobre Symfony, dar introdução. Acredito que muitos aqui já trabalham com Symfony, já são avançados em Symfony, nós vamos ter excelentes palestras durante o dia. Mas eu vou fazer uma abordagem mais básica, falar um pouco sobre o Symfony 2, as diferenças. Vou falar sobre as plataformas de CMS do mercado, fazer uma comparação. Então eu espero que vocês gostem, agradeço o convite de novo. E tendo dúvidas, meus contatos vão estar no final, então acho que vai ser bem bacana. Como eu falei, eu trabalho na Vértice, uma agência aqui de Belo Horizonte. A gente trabalha com desenvolvimento web, todos os projetos em Symfony. Trabalhamos com mídias sociais, SEO também, marketing digital. E atualmente eu estou full time no Rockbee, que é a nossa startup uma startup de venda de ingressos. Então foi feito em Symfony também, a primeira versão é Symfony 1.4. Estamos desenvolvendo a versão 2 completamente em Symfony 2 agora. E eu trabalho com internet há 10 anos, já trabalhei com Java há muito tempo, com .NET, hoje 100% PHP. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente tem um tempo um pouco curto, eu dei essa palestra no FV há um tempo atrás, eu tive que cortar bastante coisa, nosso tempo é um pouco curto, mas eu vim aqui hoje para desenvolver uma aplicação completa, do começo ao fim, utilizar tudo que o Symfony tem, Então, claro que isso é mentira, eu não vim aqui para isso, só uma brincadeira. E meu objetivo aqui é mostrar uma abordagem ágil de desenvolvimento de projetos, por que a gente precisa utilizar um framework, como que o Symfony vai acelerar o nosso processo. Vou comparar com o CMS, como eu tinha falado. E não foi legal. Beleza. Vou mostrar também que nem sempre as ferramentas de CMS são mais ágeis. Eu gosto de um pouquinho de polêmica, adoro essa discussão. Magento, WordPress, Drupal versus Symfony versus outros frameworks. Então a gente vai discutir um pouquinho, se alguém quiser interromper, dar sua opinião, pode ficar à vontade. Vou mostrar as vantagens e por que a gente deve utilizar um framework, como escolher um bom framework. Então acho que isso é bem importante a gente discutir bem aqui também. E claro, vou apresentar as vantagens, por que a gente escolheu o Symfony, as principais características básicas do Symfony, Symfony 2, na verdade. E no final eu vou demonstrar os passos iniciais, como começar com o Symfony para quem ainda não mexeu, e vou dar um exemplo bem básico para a gente ter uma ideia de como é fácil, como é ágil. Primeira coisa, vamos começar pela linguagem. Por que escolher PHP? Por que a gente escolheu PHP? Por que trabalhar com PHP? Qual a vantagem de PHP? É uma questão muito importante, eu costumo falar. Por nada. Na verdade, um bom sistema não depende de linguagem. Se você é um bom desenvolvedor, conhece boas ferramentas, tem acesso a boas ferramentas, você vai fazer um bom sistema. Ruby está bem desenvolvido, um ótimo framework, Java, trabalhei muito com Java. Então, a questão de linguagem é uma discussão muito antiga, muito velha, muito batida. Então, PHP está se desenvolvendo. Então, na verdade, depende dos programadores e das ferramentas, é o que a gente fala. Agora, por que a gente escolheu o PHP? Qual a vantagem do PHP? E, primeiro, conhecimento da equipe. Quando a gente montou a agência, todos já conheciam o PHP, já tinham experiência com o trabalho. Isso também é uma coisa que é bem óbvia. A facilidade de encontrar mão de obra em PHP hoje é mais fácil, talvez por ser a linguagem com uma entrada mais fácil que a gente tem hoje em dia. Geralmente, a maioria das pessoas que começam a programar começam em PHP por causa dessa facilidade. Infraestrutura muito barata, os servidores de PHP são os mais baratos. A gente já tinha um servidor de hospedagem que hospedava PHP há muito mais tempo. A Vértice começou como servidor de hospedagem.
Então isso facilitou bastante, facilidade de manutenção de código, as ferramentas geralmente são gratuitas, servidores, Apache, então assim, isso facilita também bastante o desenvolvimento. E claro, uma grande quantidade de ferramentas, de frameworks, que você pode utilizar para auxiliar no seu projeto. A gente sabe hoje que no mercado as melhores, talvez a grande maioria de ferramentas sejam feitas em PHP, WordPress, Magento. Existem ferramentas para outras linguagens, mas a maioria é feita em PHP. Saindo um pouco dessa questão do PHP, vamos falar agora de framework. O que é um framework? Por que a gente deve utilizar um framework? Como escolher um bom framework? Aqui exemplo de alguns frameworks em CodeIgniter, Django, Prado, Cake, PHP, vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter mexido. Primeira coisa, o framework, o objetivo de utilizar um framework é trazer um desenvolvimento eficiente para o seu código, para que você não precise reutilizar várias coisas que já são feitas, já foram feitas, que você gastaria um tempo grande para desenvolver de novo. E o framework vai trazer padrões de desenvolvimento, padrões de projeto para o seu código. Talvez você conseguiria fazer sem o framework, mas ele vai tornar isso muito mais fácil. Em segundo lugar, a organização do projeto, que eu acho fundamental. É difícil você manter uma organização por sua conta, trabalhar em equipe. O framework tem organização própria, segue uma estrutura de diretórios própria. Então, se você tem uma equipe trabalhando com um projeto que utiliza o framework, para um outro desenvolvedor entrar no projeto no meio, conhecendo o framework é muito mais fácil. Então, assim, isso conta bastante, bem importante. E, claro, hoje em dia a gente vê muita ferramenta que faz isso, né? Mistura código, lógica de negócio, modelo, template de visão. Então, assim, separação em camadas é fundamental. Modelo de visão, controle, os bons frameworks meio que te obrigam a utilizar essa separação. E, claro, a maioria praticamente todos, ou a maioria dos sistemas tem um banco de dados por trás, então você precisa de uma boa ferramenta para lidar com o banco de dados, para lidar com consultas, lidar com inserção. Então, isso também é um serviço que você pode deixar por conta do framework e para que você não precise fazer tudo. Bons sistemas precisam ser bem testados, né? Para você testar, você precisa descobrir erros. Então, assim, se o framework te auxilia a descobrir erros, quanto mais rápido, melhor. Ferramentas para detectar bug, exibição de logs, de bons logs. Então, é um grande fator para se escolher um framework. Geração automática de código. Tem muita coisa no seu sistema que você vai desenvolver que poderia ser feita automaticamente, não manualmente. Então, bons frameworks, eles fazem isso para você. Geração de admin, geração de validações, de formulários. Então, é uma coisa que vai te economizar muito tempo. Vale a pena procurar um framework que te auxilie nesse ponto. Segurança é fundamental, todo mundo sabe, principalmente dependendo da importância do sistema, com que o sistema vai trabalhar, sistemas de transações financeiras. Então, o framework pode ficar por conta da parte de validação, da parte de segurança, criptografia. O framework traz isso para você, para que você não precise implementar do zero. E além disso, tem infinitas vantagens que o framework vai trazer. Algumas delas que eu cito aqui: testes, né, fundamental para qualquer sistema, teste funcional, teste unitário. Os helpers, que são classes utilitárias para lidar com terceiros, por exemplo, um helper que vai te auxiliar a conectar com o Facebook, para lidar com o MailChimp, ou então helper para tratamento de objetos, exibição de dados. Então, os frameworks, geralmente, eles fornecem esses helpers para lidar com o URL, por exemplo, que auxilia bastante também. Cache, para melhorar o desempenho do projeto. Hoje em dia, um projeto em PHP é fundamental que tenha cache, pela própria natureza do PHP. Então, os bons frameworks trabalham muito bem com cache. E, claro, plugins, que nada melhor para poupar tempo do que plugin. Quem mexe com WordPress não viveria sem plugin, por exemplo. E, claro, escalabilidade, para que você possa acrescentar funções ao seu projeto, melhorar o seu código. Então, os frameworks vão te ajudar nessa escalabilidade. Acho que o maior ganho que você tem em utilizar o framework, o básico, é não reinventar a roda. Se isso já está sendo feito, tem muita gente trabalhando nisso, é gratuito, é coisa que você iria utilizar, você iria ter que desenvolver do zero. Não reinventar a roda, o tempo é dinheiro, então se já está pronto, vamos utilizar, vamos contribuir, né? Vamos conhecer. E, fundamentalmente, para quem todo desenvolvedor deve saber, seguir as melhores práticas de programação. O framework ele
te ajuda a seguir essas melhores práticas, porque geralmente a maioria deles segue essas práticas. Então, orientação a objetos, né? A gente vai ver aqui no PHP 5.3 que o Symfony 2 agora é obrigatório, então assim, introduziu o conceito de namespace. Separação em camadas, fundamental para trabalhar em equipe, eu acredito. Mapeamento objeto relacional para lidar com as transações com banco de dados, consultas, inserções. Então, é importantíssimo que exista esse mapeamento. Execução de testes unitários funcionais em todo software deve fazer os seus testes. Desenvolvimento ágil, para trabalhar em equipe, né? Hoje em dia a gente tem várias metodologias excelentes de desenvolvimento ágil. Então, os frameworks auxiliam, como eu falei, a organização do código. Então, assim, isso auxilia bastante para que você tenha um desenvolvimento ágil e utilize essas técnicas. A utilização de repositórios, fundamental também para trabalhar em equipe. SVN, Git, CVS. A gente utiliza hoje, até coloquei como sugestão aqui, tem o GitHub também, lógico. A gente utiliza na Vertex o Beanstalk, que ele é grátis para um projeto e ele possui SVN e Git. Você pode adicionar vários projetos para fazer o controle do seu projeto, versionamento do seu projeto. Agora vem a parte talvez a mais polêmica, a mais legal da apresentação, que é meio um pouco do meu objetivo aqui, é trazer essa discussão. Eu tenho vários amigos que trabalham com a internet também, conheço várias agências que trabalham com a internet, várias boas agências que têm bons projetos completamente feitos em WordPress, em Drupal. Por que não utilizar esse CMS? Por que a gente vai utilizar um framework que vai apanhar um pouquinho mais no início? Então, primeira coisa, uma opinião minha sobre o Drupal. Cara, Drupal é incrível. Tô falando sério, Drupal é incrível. Só se você é um usuário final. Ele tem uma interface administrativa muito poderosa. Você constrói o seu CMS no Drupal, apresenta para o usuário, ele não vai ter dificuldade nenhuma. Uma curva de aprendizado para conseguir mexer no seu sistema praticamente nula. Então, ele é excelente. Se você é do comercial, ótimo também. O Drupal é muito fácil de vender. Muito conhecido, muito utilizado, a marca é muito forte. Então, é bem fácil para fazer a venda do seu software. Agora, se você é desenvolvedor, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Se você gosta de boas práticas, como a gente falou, se você segue aqueles conceitos que a gente falou no início, você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. Ele é considerado um pesadelo para os desenvolvedores. Por quê? Por que eu falo isso? Primeira coisa, falta separação entre a lógica e a configuração de conteúdo. Quem mexe com WordPress sabe disso. Você pega e edita um sidebar quanto PHP que tem toda a lógica, tem toda a visão, está tudo lá. Então, não tem o conceito de deploy. Você pode fazer o seu deploy, gerenciar os envios dos pacotes, mas teoricamente ele não tem esse conceito. Não é nada do framework, não é nada da ferramenta. Eles possuem camadas de cache inconsistentes. Na verdade, eu estou falando do Drupal especificamente. Ele possui sim uma cache, mas você não tem controle sobre ela, não tem tanto controle sobre ela. Ela não é tão robusta quanto poderia ser. Além disso, o Drupal possui algumas partes que são orientadas a aspecto, né? Não sei se alguém conhece orientação a aspecto, e que não é aceita por todos. Alguns não falam que é a melhor abordagem para se ter no projeto, então isso é um ponto dificultante também. E ele possui muito código legado. O Drupal tem 11 anos, está no mercado, é bem mais antigo que o Symfony. Só que muita coisa não foi renovada, muita coisa ainda é antiga. Isso é só um exemplo. Essas afirmações elas estão na apresentação oficial do Symfony. Isso gerou muita polêmica, principalmente com os core developers do Drupal. E eu até coloquei aqui um tweet do Larry Garfield, que é um dos core developers, um dos fundadores do Drupal. Ele concordando com a afirmativa, ele falou: esses slides são válidos e a gente vai tentar fixar isso, vou tentar corrigir isso no Drupal 8. O Drupal 8 acho que deve ser lançado em fevereiro ou março de 2013. Então, assim, é só para ter uma ideia, quando alguém me questionar por que não utilizar e tal, eu falo, não, se você trabalha sozinho, você vai fazer o seu blog, é tranquilo. Mas voltando um pouquinho na minha opinião, sei que isso é bastante polêmico, como eu tinha falado, conheço várias agências que trabalham assim, fazem ótimos projetos, diga-se de passagem, mas eu falo o seguinte: se algum deles atende a sua necessidade, o seu projeto não vai crescer, você vai trabalhar sozinho, alguma coisa do tipo, cara, não pensa duas vezes, usa. Eu, por exemplo, todo blog que eu faço, eu utilizo WordPress. Um blog pessoal, um blog para cliente. Você pode fazer o seu blog utilizando o Symfony, utilizando o Drupal, alguma coisa do tipo, um outro framework, ou de Ignite, Zen. Claro, vai ficar bom?
ótimo, talvez você faça até melhor. Você vai gastar um tempo bom, talvez o segundo você gaste um tempo igual ou menor, mas você consegue fazer também. Mas se a ferramenta é gratuita, está pronta, bem usada, tem documentação, não vejo por que não usar. Agora, você vai desenvolver equipe maior, seu escopo é um pouco maior, seu projeto vai ter uma complexidade um pouco maior do que o objetivo original daquela ferramenta. Seu projeto vai crescer um pouquinho além de um blog. Muita gente fala, eu consigo fazer um site, colocar as páginas internas, colocar meus produtos no WordPress. Lógico que consegue, aí você começa. O blog vira uma subcategoria, já não é categoria mais. Seus produtos viram posts, então assim, foge um pouquinho. Você consegue mudar o nome, consegue fazer tudo. Aí vem a polêmica. Profissionaliza, né? Você pode profissionalizar, tem ferramenta profissional para isso. Por que não fazer, né? Então, só para fechar essa parte aqui, eu discuto bastante isso, já gerou várias polêmicas no Twitter e tal, o pessoal da Noxon de Curitiba, então é uma agência bacana de lá que trabalha só com WordPress, conversa muito com eles, a gente sempre tem essa discussão. Eu acredito que em equipe maior você vai complicar no futuro, sistemas maiores vai complicar, então assim, não vejo por que você não cortar essa curva de aprendizado, aprender logo um bom framework para que você otimize seu tempo e profissionalize seu desenvolvimento. A gente fala que você tem um site, home sobre contato, você faz WordPress com 20 minutos. Hoje em dia na Vertex, mesmo um site para uma página a gente faz no Symfony, talvez até mais rápido do que utilizando o WordPress. Então é tudo questão de quebrar a barreira da curva de aprendizado, aprender, ganhar experiência e até contribuir, você vai criar o seu próprio, já cria o seu módulo, joga lá, então assim, é bem tranquilo, eu acho que você pode profissionalizar essa parte sem problema algum. Se alguém quiser discutir isso depois, a gente tem tempo para isso. Por que profissionalizar o desenvolvimento? Você ganha liberdade. Eu sempre falo isso, querendo ou não, você está preso utilizando uma ferramenta dessa. Você está um pouco preso. Você consegue fazer, mas ela está te limitando ali pela beirada e tal, você não consegue ter tanta liberdade como você tem com o framework, né? Você ganha na escalabilidade utilizando o framework. É muito mais fácil você acrescentar um módulo, acrescentar uma outra parte. A gente vai ver aqui que o Symfony 2 ele é completamente independente. Você pode utilizar inclusive outros frameworks junto com o Symfony 2, não tem problema algum. Desenvolvimento em equipe. Dá para trabalhar um WordPress, desenvolvimento em equipe? Tá, você seleciona o código, beleza, mas é o ideal? Não é. Né? Você não tem a estrutura de pastas e tal. Então assim, o framework facilita bastante que você desenvolver equipe. E a capacidade de inovação, como eu tinha falado, você pode trazer coisas novas muito fácil para o seu projeto, você não precisa ficar preso à ferramenta que você está utilizando, pode utilizar outras abordagens, até de outras linguagens, né? Então assim, é bem factível de trazer isso para o framework. Aqui uma outra coisa que eu acho que é a grande novidade agora dos últimos meses, para quem fala, o Symfony é difícil fazer um CMS com o Symfony e tal. Quem conhece o Symfony 2 CMF aqui, já ouviu falar? O CMF não é um CMS, é diferente, né? É um framework de gerenciamento de conteúdo. Ele, na verdade, é um framework para que você construa o seu CMS com as ferramentas que ele oferece. E ele foi lançado, se eu não me engano, no final do ano passado, na Symfony Live em Paris. E agora, há uns 2 meses, foi lançada a primeira versão estável. Versão 1.0 alfa. Eu costumo dizer que esse é o caminho correto. Ao invés de você pegar um CMS para construir um sistema, se você precisa de um sistema que talvez tenha um CMS, talvez a mão seria o contrário, né? Você usa um bom framework que te dê ferramentas para que você construa o seu CMS. Eu acredito que com a evolução de ferramentas desse tipo de CMF, acho que vai ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo para os desenvolvedores utilizar essa abordagem. O CMF é muito bacana, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas eu estava olhando. Você pode, por exemplo, fazer administração no front-end. Ele tem um plugin JavaScript que você consegue editar o conteúdo no próprio site. Com Ajax, então você faz a edição em tempo real, ele já salva. Pode criar o back-end também de admin, da mesma forma. Então eu acho que esse seria a próxima abordagem em relação aos CMS de mercado. Acho que aqui eu fecho essa parte, né, espero que eu tenha dado uma abordagem diferente para vocês em relação ao CMS. Não falo que não é para usar, são ferramentas excelentes, são ferramentas ótimas, gratuitas, estão aí para isso, mas a gente pode evoluir para uma ferramenta mais profissional como um bom framework. Como que a gente escolheu o Symfony na Vertex? No início a gente teve uma grande dúvida o que utilizar, o que seria melhor, com que a gente ganharia mais tempo. E
Esse site é bem bacana, ele mostra por linguagem, todas as linguagens você escolhe, ele mostra os frameworks daquela linguagem, tem um comparativo bem legal. Eu acho que essa imagem é até um pouco velha, o Symfony agora já está em segundo, já passou o cake ali. E a gente fez um teste com os principais, Zend, CodeIgniter, Symfony, Cake, e com isso a gente escolheu o Symfony, né, por alguns motivos de desempenho, etc. E com isso a gente teve uma redução de até 60% no tempo desse projeto, depois que a gente pegou um pouco de ritmo com o Symfony. A documentação dele é bem tranquila e ele agregou bastante facilidade na manutenção do código, no deploy dos projetos, utilizando uma ferramenta de versionamento como o Beanstalk, que eu falei. Você consegue, por exemplo, hoje a gente faz um deploy em produção com um commit, né? Pessoas autorizadas, no comentário do commit você faz o deploy em produção. Então, assim, isso facilitou bastante, sem necessidade de muito esforço. Nosso último projeto, o atual, é o Rockbee. A versão 1 foi completamente feita utilizando o Symfony.4. A versão 2 está sendo desenvolvida no Symfony 2, previsão de lançamento para o final do ano. Na versão 1 a gente gastou 4 meses de desenvolvimento, né, 3 desenvolvedores full-time. Ele tem funcionalidade de e-commerce, de rede social, então assim, pelo menos na minha visão era impossível a gente utilizar uma outra ferramenta se não um bom framework. Hoje a gente já teve mais de 100 mil visitas únicas e em todo esse tempo, ele foi lançado em julho do ano passado, não teve nenhum problema, nenhuma queda ou problema de desempenho por causa do framework. Então assim, as ferramentas todas foram bem compatíveis com o que a gente esperava. Então isso é só um caso para a gente ver aqui que atendeu bastante. Ainda um pouco na teoria do Symfony, por que a gente viu por que eu vi que dava para usar o Symfony, né? O que você pensa antes de começar a utilizar um framework? O que é importante? Primeira coisa, é um framework de reputação. Ele é muito utilizado desde 2005, ele é mantido por uma empresa privada, tem uma comunidade muito forte, grandes empresas, grandes projetos utilizam o Symfony. Então, assim, desde 2005, a empresa foi criada em 2002. Permanência e manutenção, ele foi criado pela Sensio Labs, que é uma empresa francesa que mantém o Symfony, porém ele é aberto, tem uma licença MIT, você pode utilizar em projetos comerciais sem problema, e a empresa dá garantia de manutenção do projeto. A versão 1.4, por exemplo, vai ser mantida até novembro desse ano. Eles dão garantia de correção de bugs, reporte de bugs, então assim, é uma coisa que te dá uma segurança, dá uma tranquilidade em utilizar o framework. Referências, ele possui grandes sites, grandes projetos que utilizam o framework, por exemplo, Yahoo, Exercise.com, Dailymotion, o próprio PHPBB utiliza o Symfony, o próprio Drupal utiliza o Symfony em alguns módulos, então isso também com certeza dá uma tranquilidade. Inovação, isso para mim é um dos principais fatores que eu vejo hoje. A gente, há um tempo atrás, às vezes as ferramentas, os frameworks em PHP deixavam um pouco a desejar. Hoje o Symfony, ele traz para a gente muita inovação, muita coisa que antigamente a gente só via em outras linguagens, padrões de projeto. O Fabien Potentier, que é o fundador, que é o criador do framework, ele traz muita coisa de outras linguagens. Inclusive, não sei para quem viu, foi lançado na versão beta ontem, o Symfony 2.1. Ele colocou agora uma ferramenta para gerenciamento de dependências, né, parecida com a do Ruby. Então, assim, sempre trazendo coisas que estão em alta nas outras linguagens, em outros projetos. Então, isso é realmente muito bacana. Assim. Documentação e suporte é bem prática, ele tem uma documentação muito prática. A versão 1.4 tinha livros de exercício, aplicações completas que você podia fazer seguindo passo a passo. Então, assim, para mim, eu acho que é o melhor jeito de aprender. Eles, inclusive, estavam, não sei se terminaram, mas é o Jobit, que era um sistema de empregos, ele fazia ele desde o início no site oficial. Estava sendo introduzido para a versão 2, eu não sei se terminou, mas assim, a documentação dele é bem confiável, suporte através de fóruns, grupos de discussão, canal no Mirk, então assim, sempre sem problema. Interoperabilidade, o fato de que o Symfony não te prende, você pode utilizar outras ferramentas, você não está preso ao projeto. Se você quiser utilizar, por exemplo, um módulo em outro framework sem problema, se você quiser em outra linguagem, não tem problema, então ele não te prende e isso é um grande fator também. Agora que eu já falei bastante aqui da teoria do Symfony, por que utilizar Symfony, vamos falar um pouquinho agora do Symfony na prática, né? Que a criação do Symfony em 2005, a licença dele é MIT, então pode usar tranquilamente
comercialmente, sem problema. Ele não começou necessariamente do zero, ele foi baseado em grandes projetos como Mojave, Doctrine, Propel, Prado, então é um outro fator que dá bastante confiança também, já eram bem estáveis. E ele tem uma comunidade muito forte, né? Fórum oficial, grupo de discussão, tem grupo de discussão para desenvolvedores, framework, grupo para usuários, grupo em português, tem uma documentação traduzida também que é bem ampla, então isso facilita bastante. Da documentação que eu falei, extensa e prática, bem tranquilo de acompanhar. As versões dele, a primeira surgiu em 2007, versão 1.0 estável, a 1.4 foi lançada em janeiro de 2009 e vai ter suporte até novembro desse ano, então para bugs, acho até que teve uma correção de bugs na semana passada, para a versão 1.4. E a versão 2.0 foi lançada em julho do ano passado, desculpa, teve participação direta de 250 desenvolvedores. Como eu falei, a versão beta foi lançada ontem, 2.1, previsão é que seja lançada a nova versão até o final do ano, a 2.1. O funcionamento básico do Symfony, como a maioria dos frameworks web, para quem conhece, trabalha com requisições HTTP, recebe uma requisição, ele tem um controlador principal, que é o front controller, define qual o controlador secundário que vai trabalhar com aquela requisição. O controlador define qual action vai trabalhar com aquela requisição e dá uma resposta ao navegador. São requisições assíncronas e, basicamente, é esse o funcionamento. Para mim, talvez a maior revolução do Symfony 2 em relação ao Symfony 1.4, para quem já teve a oportunidade de trabalhar com ele, foi a introdução dos bundles. Quem mexe com o Ruby sabe, conhece os bundles, é o mesmo conceito, que na verdade o código do seu projeto vai ser todo dividido em bundles. Não tem como nada ficar fora de um bundle, tudo é um bundle, inclusive o núcleo do framework é um bundle. Qual que é a vantagem disso? Cada bundle tem a sua funcionalidade bem definida, independente. Você pode utilizar separadamente outro projeto, pode colocar outros bundles, criar os seus próprios bundles e até mesmo evoluir os bundles que já existem. Como eu falei, pode ser reutilizado em outro projeto, independentemente, pode utilizar o bundle de conexão com o banco de dados, outro projeto, de roteamento. Então, assim, eles são bem flexíveis, né? E muita gente fala, são plugins e tal. Qual é a diferença com plugin? A diferença com plugin é que o próprio núcleo do framework é um bundle. Então, o plugin ele acrescenta funcionalidade ao projeto. O bundle ele é uma funcionalidade única, bem definida e própria, que não depende de outros bundles. E o legal disso tudo é que o seu código vai ficar sempre no mesmo nível do framework, no mesmo nível do core do framework, que tem um exemplo. Se você tem o bundle lá, o framework bundle, que é o núcleo, tem o bundle de segurança, o bundle doctrine, e ao mesmo tempo você tem o seu bundle de teste, um bundle block, fica no mesmo nível, mesma hierarquia. Você pode, em qualquer momento, mudar um bundle, evoluir um bundle, atualizar, sem problema algum. Aqui alguns bundles que são padrão na versão do Symfony. Você já baixa com o download principal do Symfony na versão standard. O Doctrine, que é uma ferramenta objeto relacional para lidar com o banco de dados, com as transações. O Monolog, que é um sistema poderoso de logs que você controla todas as saídas do seu sistema. O SwiftMailer, que é para envio de e-mails. O Twig, que é um mecanismo de template para a camada de visão, vou falar um pouquinho sobre ele mais para frente. E tem vários outros bundles, assim. Tem inclusive, esqueci o nome do site, acho que é symphonybundles.com, que as pessoas desenvolvem bundles, colocam lá para você utilizar. Uma outra coisa interessante dessa versão do Symfony foi a obrigatoriedade da versão 5.3 do PHP. Ele não funciona com versões anteriores, isso porque o PHP 5.3 incluiu a abordagem de namespace, né, que é bem parecido com a ideia de pacotes e classes do Java, né? Então ficou bem mais ágil com isso ele ganhou até 20% de desempenho, foi uma melhora da versão 2 do Symfony, então eu achei bem legal isso também. A questão de templates, como o Symfony trabalha com templates, com exibição na tela, com as telas, né? Ele utiliza o padrão Decorator, que constrói as páginas em tempo de execução. Para criação dos templates você pode utilizar PHP puro ou Twig, que é um framework também. Twig foi criado pela SensorX também, da mesma empresa, é free, é open, você pode utilizar, ele é mantido, tem atualizações da mesma forma e ele te dá muita simplicidade para a sua camada de visão, né? Para os seus templates, isso aqui
designers, front-ends adoram o Twig, amam o Twig. Muita gente fala, mas vai prejudicar o desempenho? Não, ele tem cache na primeira execução, então o desempenho é tão bom quanto se você utilizar o PHP puro. Ele oferece filtros, né? Você não consegue fazer uma tela sem lógica nenhuma, sem uma interação, então ele tem toda essa parte. Vou dar um exemplo aqui. Aqui seria um código básico, né? Uma tela com Twig, você vê como que facilita para um designer construir uma tela dessa, por exemplo. Então tem os atributos que você passa para a tela, objeto com atributo, comentário com autor, por exemplo. Tem os filtros, né, que são lógicas, estou iterando um array ali, consigo exibir na tela sem problema. Não são muitos comandos, se alguma coisa faltar, você pode utilizar um PHP ali dentro, não tem problema, junto com o Twig. Então assim, ele não vai te deixar na mão, em últimos casos você pode utilizar o PHP, então recomendo bastante, bem legal. Aqui como o código ficaria sem o Twig, né? Então é mais complicado para quem não conhece o PHP a fundo, mais suscetível a erros, então é bem interessante essa abordagem, que inclusive veio de outros frameworks também. O Fabian desenvolveu o Twig separado, mas essa é muito utilizada em outras linguagens e em outros frameworks. Configuração. Como que são feitas as configurações do Symfony? Isso também eu achei incrível na nova versão. São 4 formatos de configuração. Você pode utilizar IFML, que é um formato de texto, XML, PHP ou Annotations. Pode utilizar uma delas, pode utilizar todas, pode mesclar a configuração, pode utilizar até duas, por ordem de hierarquia, não tem problema. A configuração global do framework vai na pasta app-config. Lá você configura algumas variáveis globais, algumas configurações globais. E você pode criar configurações específicas por ambiente, né? Como já podia no Symfony 1.4, mas isso ficou bem melhor no Symfony 2. Né? Você pode ter configurações para desenvolvimento, como configurações para teste e produção. E criar seus próprios ambientes, claro. O Symfony também melhorou bastante a questão do console, que já tinha o Symfony 1.4, que é uma ferramenta que você executa algumas tarefas básicas, algumas tarefas mais comuns, como, por exemplo, criar bundles, você cria pelo console, limpar o cache, criar entidades no banco de dados, você cria pelo console, gerar as classes de entidades do banco de dados através do console, até os campos, você vai criando as tabelas do banco pelo console, se quiser. Aproveitando que a gente falou de banco de dados, o Symfony trabalha com um mapeamento objeto relacional, você pode escolher o Doctrine ou o Propel. Os dois são ótimos, o Doctrine é um pouquinho mais evoluído, tem um pouquinho mais de manutenção. O Symfony está utilizando a versão 2 do Doctrine, que está muito boa, vou dar um exemplo aqui. Essas ferramentas, elas mapeiam o seu banco em classes, né, para que você consiga utilizar o banco abstraindo toda a questão da lógica do banco de dados, sem nenhuma consulta em hardcode. Então, gera todos os métodos de acesso a esses objetos. E aqui um exemplo, com esse comando você consegue importar todo o mapeamento do banco de dados para o seu código, ele gera as classes, e depois com o Generate Entities você gera todos os comandos para aqueles campos que o seu banco de dados tem. Então com isso você já tem praticamente todo o seu mapeamento funcionando, já pode utilizar nas suas lógicas. Aqui eu dei um exemplo de como fica simples a persistência, para quem não conhece. Supondo que a gente tem um objeto produto, né, com nome, preço e descrição. Você instancia um novo produto, utilizando já o PHP 5.3. Seta o nome, seta o preço, pega o Entity Manager do banco de dados, persiste o objeto no banco, faz o flush e libera a conexão. Então assim, bem simples, bem rápido, menos suscetível a erros. Para consultar também é muito tranquilo. Pega o repositório, fala qual bundle, escolhe a entidade. Ali o find one by, que retorna só um objeto, tá seus parâmetros, nome e preço, ele vai me retornar um objeto que eu já posso utilizar na tela, enviar para a lógica, tudo bem tranquilo. O roteamento, também o root, né, que é uma parte que eu acho muito importante dos frameworks hoje, os bons frameworks hoje têm bons frameworks de roteamento. Ele permite que você associe o URL, você faça suas URLs amigáveis e associe essas URLs a uns métodos dos controladores do seu código. Acho que eu dou um exemplo aqui sobre o roteamento do Symfony. Supondo que a gente quer ter um projeto, eu quero que meu site seja site.com/produto/bicicleta. Isso com uma configuração eu consigo fazer. Eu falo qual que é o pattern da minha rota, né? /produto/name, que é uma variável, e transfiro essa variável para o controlador. Meu bundle test, meu controller de produto, e crio uma action que chama show. Aqui eu vou ter a show action dentro do meu controlador de produto. E aqui eu dei um exemplo, eu fui no banco de dados, busquei o produto que tem esse nome
e aqui eu faço o que ele quiser, jogo na tela, então assim, é bem simples. As rotas são por hierarquia, ele segue em ordem de execução, em ordem de criação no arquivo. Em relação aos formulários, outra parte muito importante, que hoje em dia no sistema vive sem formulário. O Symfony faz toda a geração automática de classe do seu formulário, ele gera a classe de tela, gera as validações, ele inclusive consegue deduzir o tipo do campo pelo nome de dado, deduzir a validação, claro que você pode alterar, mas ele já faz essa dedução, facilita bastante. Além disso, ele possui vários campos pré-definidos para trabalhar com aniversário, estado, datas, então assim, facilita bastante essa parte. O Admin Generator, gerador de back-end, que é uma parte que talvez você não se preocupe tanto no início do seu projeto, você quer preocupar mais com front-end, principalmente se o projeto for pessoal, então assim, ele gera todos os CRUDs para você de back-end, criação, edição, remoção, então automaticamente, setor banco de dados ele já consegue gerar toda essa interface para você. 100% baseado em configurações, teoricamente a geração de admin do Symfony, você praticamente não precisa mexer uma linha de código, apenas com configuração você consegue gerar os admins, então bem tranquilo. E em relação aos testes, o Symfony 2 utiliza o PHP Unit para fazer testes unitários, bem completo, bem documentado, bem tranquilo. E o legal disso tudo é que cada bundle pode ter sua classe de testes independentes, você pode levar seus testes para outra aplicação, pode executá-los independentemente, então isso também ficou bem bacana. Uma outra coisa que melhorou muito no Symfony 2 foi a barra de debug, que o Symfony já tinha, acho que desde a versão 1.0 tem a barra de debug, que no ambiente de desenvolvimento você consegue ver várias informações, como por exemplo o ambiente, qual controller está sendo executado, as queries que foram executadas, tempo de execução, quais erros aconteceram. Aqui o exemplo da barra agora é lá embaixo, antes era lá em cima, então ficou bem bacana, melhorou bastante. E além da barra tem o Profiler, que é um monitoramento do sistema, né? Ele mostra todas as requisições, exceções que foram levantadas, eventos, logs, segurança, então isso é muito bacana monitorar o seu sistema de desempenho, uma coisa pelo Profiler. O asset, que é uma questão, os assets são uma coisa muito importante para os projetos web, está diretamente ligado ao desempenho do projeto. Muito importante que você compacte seus arquivos JavaScript, CSS, que você dê uma minificada nos arquivos, arquivo de imagem também, usar sprites e tal. Então, o framework de assets do Symfony auxilia bastante nesse ponto. E por falar em desempenho, como que ficou essa questão do Symfony 2, né? O Symfony 1 ele era um pouco lento, tinha alguns problemas de desempenho, e eles se preocuparam bastante em melhorar isso no Symfony 2, a questão do desempenho do framework. Então, o que a gente teve? Ele ficou 2 vezes mais rápido que o Symfony 1.4, 3 vezes e meia mais rápido que o Zend 1.1, né? E 5 vezes e meia mais rápido que o Cake. Então, assim, vários testes, né? Esse é o benchmark do Symfony 2. E isso aqui é a apresentação do próprio Fabien, falando que o Symfony realmente é muito rápido, está muito rápido, e ficou muito bacana de trabalhar. Por quê? Como que ele conseguiu ganhar todo esse desempenho? Primeiro, como eu tinha falado, do PHP 5.3, que só o PHP essa nova versão do PHP já apresentou uma melhora bem significativa no desempenho. O lazy load de classes, que ele não carrega todas as classes que ele precisa no momento de inicialização, algumas ele carrega depois, então isso auxilia bastante. Cache interno, que ele faz dos configs, do admin, dos templates, então a cache ajuda bastante. E o BTP Cache, que é uma novidade do Symfony 2, ele utiliza a cache dos próprios parâmetros, a cache do próprio protocolo. Nas requisições ele faz as caches com os cabeçalhos das requisições, isso ajudou bastante também. Agora que a gente deu esse apanhado aqui, falei um pouco sobre o Symfony, sobre o CMS, e vou dar um exemplo para quem ainda não... Tem alguém aqui que ainda nunca desenvolveu um projeto em Symfony? Legal. Então, eu achei importante, até porque como é uma palestra mais básica mesmo, uma introdução ao Symfony, eu dei essa palestra na UFV para alguns alunos do curso lá, então eu achei bem interessante colocar essas... Eu já fui em várias palestras de linguagem que eu não conhecia, assim, pô, mas como que eu começo, né? Então a primeira coisa que você vai fazer para começar um projeto em Symfony,
Você vai lá no site, baixa a versão standard. Symfony.com/download. Lá você pode escolher se você quer que ela já venha com todos os bundles básicos ou sem nada, para você dar um comando, ele baixa depois. Você baixa lá. Segundo, você configura o seu Apache, independe do ambiente, instala uma Apache, pode colocar no document root ou criar um virtual host para apontar para a pasta web do seu diretório. Pode colocar em qualquer pasta do seu computador, aponta para a pasta web. Ele tem essa é a novidade também na versão 12, ele tem um user de configuração. Então você pode ir lá configurar algumas coisas básicas como conexão ao banco de dados, ele já te ajuda, o config.php no seu projeto, e com isso você já tem sua aplicação rodando. Seu Symfony já roda, já tem a tela de welcome ali. Esse localhost/appdev, appdev é o controller principal, dev no caso é o ambiente de desenvolvimento, app é o nome da sua aplicação que você pode mudar depois. Isso claro, em produção vai ser um index.php. E para fechar aqui, vou dar um exemplo simples, bem rápido, né? Não era realmente o objetivo da apresentação, mas para a gente não ficar só na teoria, um exemplo bem simples. Eu brinco que a gente vai construir aqui uma rede social. Mentira. Mas só para falar, vou construir /usuário /nome. Como que eu faria essa rota, como que eu criaria essa tela, com alguns poucos passos. Primeira coisa, tem que criar um bundle para isso. Você já tem os bundles básicos de validação, com o docs. Preciso criar um bundle para o meu projeto. Como eu vou criar uma tela de usuário, eu crio um user bundle, chamei de teste ali o meu projeto. Falo que a configuração, o formato que eu quero é XML, que é formato texto. Depois de criar meu bundle aqui, eu chamei o console, chamei um comando do console, tá vendo? Aqui no Windows é no command do Windows, quem usa NetBeans pode fazer pelo próprio NetBeans, Linux, Mac, tranquilo também. Depois de criar o bundle, eu crio a rota no root.xml, aqui eu escolhi que a configuração é XML. Eu poderia criar essa rota tanto dentro do meu PHP ou com XML, no caso eu escolhi aqui o XML. Chamei a rota de hello, o padrão dela vai ser /usuário e o nome. Eu falo que o controlador vai ser no bundle de teste, o controlador user, e vai cair na action index. Então, ele vai mandar a variável name para minha action index dentro do controller de produto. Lá no meu controller de produto, aqui eu não usei nenhum template, como exemplo muito básico. Tem meu user controller, index action, recebe uma variável name, e eu escapei aqui o HTML direto do código. Então eu dei o new response e joguei o nome. Com isso, o perfil da minha rede social está pronto. Então, assim, um exemplo bem básico, só para mostrar a facilidade de criar uma tela, sem necessidade de criação de nenhum arquivo, tudo com a utilização do prompt de comando. Então, assim, bem tranquilo, um exemplo bem básico, utilizando praticamente nada, mas só para mostrar mesmo. E, como eu falei, o objetivo dessa apresentação era realmente introduzir as vantagens do Symfony 2, discutir um pouquinho sobre por que não utilizar o CMS que a gente tem no mercado, por que utilizar, o que a gente deve se preocupar, né, com essas ferramentas. E para quem tem interesse, né, acredito que hoje o dia vai ser muito produtivo, muitas palestras com conteúdo bem legal aqui. Para quem quiser se aprofundar online, tem a documentação oficial, que é bem completa, né, no symfony.com/doc. O fórum oficial também, que é no fórum.symfonyproject.org. Sempre que posto uma dúvida lá, rapidinho alguém te responde, não tem problema. A lista de discussão oficial dos usuários do Symfony, essa é em inglês, tem a lista em português também. E acho que é isso, chegamos ao final. Eu já disponibilizei esses slides da Jeff se alguém quiser alguma coisa, se alguém quiser consultar alguma coisa. Se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, espero que tenha sido pelo menos introdutório. Aqui, deixa os dados. É isso, tem o endereço do meu SlideShare ali, meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida pode, meu Twitter, se alguém quiser entrar em contato, se quiser discutir sobre CMS, então assim, fiquem à vontade, eu estou à disposição, agradeço por terem acordado cedo, vim aqui ouvir a gente falar de PHP, bem legal, estou bem feliz com a oportunidade. Dúvida, alguma coisa? Beleza. Agora eu acho que a gente tem uma palestra com você, né? O Diego subiu, né, pra te apresentar, então. Acho que tem intervalinho agora. Tem, né? Eu tô aqui com 2 camisas do Rock B também, eu pensei em sortear, fazer alguma coisa no Twitter, não sei, mas se alguém quiser, fala comigo depois que eu tô com 2 camisas ali pra distribuir.
Diego. Beleza, valeu demais. Ô, Diego. De novo, obrigado por ter participado aí. Próximo palestrante, que é o Fábio, vai falar um pouco do Doctrine pra gente. Só queria deixar dois avisos antes, que eu esqueci. O primeiro é que tem uma mesinha de café aqui, à vontade, se vocês quiserem tomar café daqui do lado. E o segundo agora eu esqueci de novo. Se lembrar, eu falo na próxima intervalo. Fábio, por favor.